que vai girar uma chave no nosso coração nessa noite. E como Betinha bem falou, semana passada eu estava aqui e eu queria estar com uma oferta, mas eu só estava com meu dízimo naquele dia, terça-feira. E aí, como é um mês de férias e a gente não tem tanto contato na faculdade com o pessoal, e poucos sabem, mas eu estou pagando um investimento que eu fiz no meu curso com as joias que eu estou vendendo. Mas a Bíblia diz: seja fiel no pouco e sobre o muito, colocarei. Isso é verdade. Eu lembro que eu estava com, acho que R$ 150 e eu fui numa loja. Eu quero dar esse testemunho para fortalecer você. A ideia de Deus sobre o pouco. O que Ele faz com um pouco na nossa vida. E eu fui comprar umas peças, umas coisas para produzir biju para vender. E eu cheguei na loja sem saber de nada, sem entender nada. E disse: olha, eu quero vender uns biju, eu quero vender umas coisas, só que eu não sei fazer. A moça disse: olha, isso aqui para quem é iniciante. E ela tentou me vender um kit lá de alicate. Eu disse: olha, alicate de unha resolve? Ela disse: resolve, mas vai ficar mais difícil. Eu disse: então está resolvido, eu tenho. Eu vou fazer com alicate de unha. E aí eu peguei o material, levei para casa e comecei a produzir. E à medida que eu produzia minhas bijus, eu dizia assim: Senhor, eu te apresento as obras das minhas mãos. E comecei ali orando. Mas desde já eu também te apresento quem vai ser minha cliente, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor abençoe. E comecei abençoando a vida das clientes que eu nem sabia quem seriam. E Betinha chegou em casa, foi me visitar, e estava eu lá no meu quarto produzindo minhas bijus. E ela fez: você está fazendo o quê, pastor? Eu disse: estou fazendo biju. E ela disse: como assim? Eu disse: venha ver, eu já fiz isso, já fiz isso. Comecei a mostrar, mostrando para ela. E toda empolgada, toda feliz, porque pela primeira vez eu estava fazendo um colar, pela primeira vez eu estava fazendo um brinco, e juntando pecinha por pecinha. E ela: que coisa linda! E ela começou a me parabenizar. E ela falou assim: por que você não vende semi-joia? Aí eu olhei para ela, dei aquela risadinha de lisa, quando a gente tá liso, né? Aí ri para ela e eu disse: eu não tenho como investir. Ela disse: calma, vamos fazer uma ligação e essa ligação vai trazer uma semijoia para a senhora vender e a senhora vai ganhar dinheiro. Aí, opa, se eu soubesse, eu não tinha gastado meus únicos R$ 150. Mas vamos lá. E Betinha fez essa ligação, falei com a pessoa e ela disse assim: não, vamos sim, vou mandar um mostruário para você de semijoias. Ah, queridas, foi um sucesso. Eu tímida, não sou vendedora, nunca fui da praia de vendas. Resumindo a história, comecei a desenvolver, comecei a vender e eu comecei a gostar, porque quando a gente pega em dinheiro é bom, é muito bom. E eu comecei a gostar. E quando foi começando, entrando, foi se aproximando exatamente o período do aniversário de Caleb. E a gente estava no mês apertado. E eu lembro que Jonathan falou: e aí, a gente vai fazer o que para Caleb? Não... Eu disse: amor, Deus proverá. E ele: mas você tem que se movimentar. Eu disse: eu sei, mas tem coisas que só Deus faz, mesmo a gente se movimentando. E aí aconteceu, né? Dentro da minha comissão que eu ganhei, a gente conseguiu fazer ali um bolinho, uma coisinha bonitinha para Caleb. E foi muito bom. E ele está cobrando até hoje a festa dele na igreja com os amigos. Deus proverá de novo, né? Mas, para não passar em branco, a gente fez aquele momento ali em casa, a festinha dele, com a minha primeira comissão. E foi muito bom, eu gostei. Foi muito bom. Só que vem o período de férias e a gente faz: poxa, só estou com o meu dízimo, eu queria ter uma ofertinha, né? Mas eu apresentei ao Senhor aqui terça-feira. Eu disse: Deus, é tão pouquinho o que eu estou dizimando hoje, mas eu queria mais. Eu queria mais, sim. E aí eu compartilhei isso com meu marido. Ele fez: filha, o Senhor fala que nós devemos ser fiel no pouco e sobre o muito Ele coloca. E ele falou: você investiu alguma coisa para você ter um retorno de dízimo, para você dizimar?
Eu disse, não investi nada. Ele disse, então pronto, você está dizimando de algo que você nem investiu. Isso é verdade. E, para a glória de Deus, irmãs, eu também peguei uma parceria com uma irmã em Cristo, onde Deus me deu também o estalo de representar ela. Quando foi terça-feira, na terça eu dizimei, na quinta-feira, se eu não me engane, eu não lembro qual foi o dia exatamente, eu recebi uma ligação. Pastora, eu estou com um material bom, uma coleção, eu estou para receber uma coleção, mas eu também preciso estender o que eu tenho aqui. Você quer? A tua casa vai ser uma mini loja. Aí eu nem botei tanta fé, né? Uma mini loja. Eu pensei que era umas pecinhas, uma coisinha. Gente, chegou duas malas desse tamanho, de tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa. E naquele momento eu estava recebendo as coisas, indo para uma igreja com meu esposo. Mas quando eu cheguei, o Senhor me trouxe a memória. Você investiu quanto para o que você vai tirar aqui de retorno? E eu disse nada, e disse pronto. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito, eu coloco. Então eu estou colocando aqui para você tirar um retorno financeiro de um pouco. Então eu quero hoje falar para vocês exatamente do construir em Deus. Às vezes a gente pensa que a gente está construindo pouco demais. E a nossa tendência é desvalorizar até aquilo que a gente entrega para Deus. A gente costuma querer dar mais, querer oferecer mais. A gente costuma desejar algo muito grande. Onde, na verdade, o Senhor está dizendo assim, olha, se você for capaz de ser fiel na construção do pouco que eu te confio, quem vai fazer o muito acontecer não é você, sou eu. E eu peguei aqui 3 passagens no Salmos 127 e o verso 1, que vai nos dar uma máxima a respeito, quando Deus vai dizer assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que as que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, olha, aquele que precisa realmente ser o edificador da tua casa, sou eu. O edificador. Nós temos o papel e a função de trabalhar, nós temos o papel e a função de ser a pessoa que provê, a pessoa que vai atrás, a pessoa que vai estar confiando ao Senhor as obras de nossas mãos. Mas o Senhor é aquele que edifica aquilo que estabelecemos como bênção para a nossa vida. Nós estabelecemos que ter uma família é bênção, ter filhos é bênção, ter um emprego é bênção, trabalhar, servir, fazer tudo que a gente faz, dar conta da nossa casa é bênção. Mas nós precisamos entender que Ele, o Senhor, deve ser o principal edificador das nossas vidas. Porque quando o Senhor vem na função de edificar a nossa vida, nós não estamos trabalhando em vão. Mas quer ver um sentimento ruim quando se instala? É quando nós trabalhamos e não estamos tendo o sentimento, a sensação de que o nosso trabalho está tendo alguma utilidade. É muito ruim. Mas quando nós confiamos ao Senhor, o nosso trabalho, quando nós confiamos ao Senhor, tudo que desenvolvemos como mãe, como pai, como trabalhador, como marido, como esposa, como crentes, como amigos, quando nós confiamos ao Senhor, tudo que desenvolvemos, a palavra de Deus diz que esse trabalho que fazemos, ele não é vão. Porque, na verdade, no nosso íntimo existe algo muito bem estabelecido. O Senhor está edificando aquilo que eu estou construindo. Sabe aquela coisa assim que um construtor, quando vai pegar uma planta, um terreno, antes dele consolidar ali um tijolo, um piso, uma estrutura, o que ele vai fazer ali? Antes ele estuda aquele solo.
Antes ele trabalha a matemática daquela estrutura, daquele solo, para ver se vai comportar as toneladas de peso que aquele solo vai realmente aguentar. Então, não é diferente na nossa vida. Nós precisamos calcular. Nós precisamos calcular as estruturas que nós estamos querendo para a nossa vida e vendo se o solo da nossa vida comporta essa estrutura. Por quê? Porque por mais que nós venhamos a trabalhar, nós vamos precisar que o Senhor edifique o desempenho, o Senhor edifique o trabalho que nós estamos desenvolvendo. E isso é algo tão importante, porque a sociedade aí fora está ensinando que se casar e não der certo, se separa. E a grande verdade é que esse ensinamento, essa doutrina do inferno que tem invadido o coração da sociedade, tem sido tão mentirosa, mas tão adoecedoras, que pessoas já estão casando, já estão realizando projetos, pessoas já estão investindo em sonhos, pensando no fracasso. E deixa eu dizer uma coisa para você, é inútil. É inútil colocar força para um projeto pensando no fracasso. É inútil investir num sonho pensando no fracasso. Porque a grande verdade é que tudo que nós precisamos hoje é entender que, com base nos nossos sonhos, desejos, nossos trabalhos, nós temos que ter o Senhor como aquele que edifica aquilo que nós estamos querendo consolidar. E eu pergunto, muitas vezes o Senhor está de fora dos nossos planos. Muitas vezes estamos planejando, estamos projetando, estamos desenvolvendo coisas que aos nossos olhos são bons e são mesmo. Que aos nossos olhos é sucesso e são mesmo. Mas se nós deixamos o Senhor de fora, quem que vai edificar esse sonho? Quem que vai edificar esse projeto? Quem que vai edificar essa casa? Quem que vai edificar essa família? Quem que vai edificar aquilo que você está construindo? Eu costumo sempre olhar para casais jovens, porque já passei por esse caminho, não que eu seja velha, mas eu sou uma jovem de 42 anos, com meu quarentão também. E nós já passamos por um caminho muito lindo, que era o caminho que a gente achava que podia chutar a lua. A gente achava que nunca ia se cansar. A gente achava que tudo na vida era fácil. E onde, na verdade, hoje, nós, na idade dos 40, a gente está vendo que nada é fácil. Tudo é resultado daquilo que a gente planta. E eu pergunto, o que você está construindo hoje? Você está construindo hoje para ter um resultado amanhã. E o Senhor está edificando o que você está construindo hoje. Nós precisamos ter essa convicção. E em 1 Coríntios, capítulo 2, eu gostaria de pedir a ajuda das meninas, que em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao 15, Paulo ele vai se comparar, ele vai dar uma máxima, onde ele vai dizer assim, que ele vai se comparar como um construtor. Só que ele vai se comparar a esse construtor dizendo o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ele está dizendo o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Porém, agora, ele vai dizer o seguinte: eu lancei como o fundamento como construtor prudente. Mas no verso 11 ele vai dizer, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, como um construtor prudente, eu lancei sobre a igreja um fundamento.
Aqui nós já estamos vendo Paulo lançando Jesus como fundamento da igreja. Já estamos vendo Paulo lançando aqui Jesus como fundamento da vida dos cristãos, da vida dos homens, das mulheres de Deus. E ele está dizendo assim, olha, e eu lancei como um construtor prudente, eu não fui negligente. Eu não fui omisso, mas eu lancei esse fundamento sobre a vida da igreja. Porque à medida que eu lanço esse fundamento, ninguém mais pode lançar outro fundamento, porque só há um fundamento. Por mais que exista várias vãs doutrinas, por mais que exista tantos outros tipos de mentirosos, querendo lançar fundamentos mentirosos para tirar vantagem do corpo de Cristo, ele está dizendo assim, eu não. Eu lancei um fundamento puro, eu lancei um fundamento verdadeiro, que é Cristo sobre a igreja. E nesse fundamento, ninguém tem autoridade para lançar outro fundamento. E sabe o que existe hoje? Um grande problema nas igrejas de Cristo. Quando eu falo igrejas, não é estrutura e nem nomes, nem placas de igrejas. Eu falo igreja de Cristo, pessoas. É que quando vem um fundamento lançado na vida da pessoa, quando vem o fundamento lançado que é Jesus, qualquer outro vento de conversatória lança outro fundamento e esse fundamento parece que é enfraquecido. E a gente vê hoje crentes, vidas, famílias sendo abaladas na sua fé, sendo abaladas por tantas coisas que têm acontecido, porque não tem buscado consolidar o verdadeiro fundamento em sua vida, que é Jesus. Sabe o que nos faz estar firmes na presença do Senhor? Sabe o que faz você estar firme na presença do Senhor? Não é o que eu digo para você, não é o que eu apresento para você. O que faz você estar firme na presença do Senhor é o fundamento verdadeiro que é Cristo. Porque vai ter dias, e já chegaram dias, que você já enfrentou dias de choro, dias de profundas tristezas, dias de lágrimas, dias de perseguição, dias difíceis onde você só tinha duas coisas a fazer: ou continuar ou desistir. Mas acredite que o que lhe fez continuar no seu caminho com Jesus foi o fundamento chamado Jesus. Então não dá para construir uma vida rasa. Não dá para construir uma vida sem oração. Não dá para construir uma vida sem fidelidade a Deus. Sabe aquela coisa assim, que tudo acontece na vida do crente. A palavra de Deus diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Esse bom ânimo é como se ele estivesse dizendo assim, lembrem-se de mim. Porque por tudo que vocês vão passar, eu já passei pior. E detalhe, eu passei não foi porque eu provoquei, eu passei porque eu paguei a moeda que era para você ter pago. Então veja que esse fundamento chamado Jesus, ele é o espelho de firmeza que eu e você devemos perseguir. Porque as lutas e as fraquezas, as adversidades, os desafios batem à nossa porta, porque a vida não é estrela sempre. A vida não é mar de rosa sempre. A vida nunca vai ser só de sorrisos. A vida terá os seus desafios. E nesses desafios, nós teremos uma coisa que vamos extrair dele: a forma como nos comportamos no meio do desafio. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, quem determina como você vai se comportar no dia mau, quem determina como você vai se sair no meio das suas dificuldades, não é ninguém, é você mesmo. Você determina. Eu determino como vou me sair. Sabe uma coisa assim, quando tudo é consolidado, sabe aquela coisa que vem uma pessoa e começa a falar bem de alguém? Fala bem. Só que eu pergunto, alguém é tão bom
que não tenha defeito? Alguém é tão bom que não tenha defeito? Ninguém. Mas há um que Paulo disse, é esse que eu estou falando, esse é tão bom que não tem defeito, é Jesus. Nesse você pode confiar. Nesse você pode se espelhar. Nesse você pode continuar. Por ele você pode continuar. E exato o momento da vida, a gente pensa assim, eu não tenho mais estrutura para tanta dor, eu não tenho mais estrutura para sofrimento, eu não tenho mais estrutura. A palavra de Deus diz assim, olha, existe uma graça que nos sustenta. E essa graça, ela é tão inexplicável, que a gente faz assim, como que eu suportei tudo isso lá atrás? Então, quando você olha para a sua vida lá atrás e vê o quanto que você suportou, é porque o Senhor te aprimorou, o Senhor te preparou, o Senhor te deu capacidade, o Senhor te deu estrutura para você comportar coisas piores. E a gente quer muitas vezes um evangelho fácil, que a gente pensa assim, tudo que a gente passou já deu, já não dá mais, de hoje por diante é só vida boa. Não. As lutas, as crises, os momentos difíceis da vida, é para a gente olhar para frente e dizer assim, significa que eu estou mais capacitado, mais capacitada para o que eu vou enfrentar lá na frente. E com isso nós vamos vendo que Cristo, que é o nosso fundamento, Ele vai nos dando graça todos os dias. Por que Ele vai nos dando graça? Porque a sua misericórdia é um contrato que não tem data para expirar. A sua misericórdia, ela vai sendo renovada dia após dia sobre as nossas vidas. E de geração em geração. Então, quando ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo, ele vai mais à frente e diz, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e pelo qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O que ele está dizendo assim, olha, vai chegar um dia que aquilo que você considerou como prata, aquilo que você considerou como ouro, aquilo como você considerou como palha, enfim, tudo vai passar pelo fogo. E quando tudo passa pelo fogo, só há um que vai realmente provar o que é que realmente nós temos vivido com a nossa vida cristã, aquilo que temos construído com a nossa vida com Deus. E construir uma vida com Deus é entender que um dia, essa construção dessa vida com Deus, um dia ela vai se manifestar. E quando ela se manifestar, ela vai mostrar as obras de cada um. De cada um. Certa vez, eu fui meio que coagida e eu fui pressionada e alguém disse assim, olha, eu não entendo porque você está tão cansada, porque a obra de Deus não deve ser cansada, não deve ser com peso. Se você vive cansada, alguma coisa está errada. E eu disse, não, porque quando a gente para pensar, o próprio Jesus carregou nossos pesos. O próprio Jesus carregou na cruz os nossos pecados. Então, fazer a obra de Deus não é pesado. Estar fazendo o reino de Deus avançar não é cansativo, não é pesado. O que nos cansa são as pessoas. Pessoas cansam. Pessoas são pesadas quando elas não querem aceitar o fundamento que é Jesus nas suas vidas. E o sentimento que você tem é aquele sentimento que parece que você perdeu tempo.
E aí, o que acontece? As pessoas hoje estão entrando e saindo dentro de igreja, entrando e saindo dentro de igreja, como se a igreja fosse delivery. Deixa eu dizer, em nome de Jesus, a igreja é um encontro. A igreja é o lugar da comunhão dos santos, onde todos se reúnem para desfrutar da comunhão, para sorrir com os que sorriem, para chorar com os que choram, para se alegrar com os que estão se alegrando. Mas a grande real é que você precisa entender o que é que eu estou construindo na minha vida cristã, o que é que eu estou construindo na minha vida com Deus. Sabe, queridos? E essa construção que Paulo vai falar é algo que ele vai dizer assim, olha, tudo que você está construindo hoje, essa construção, ela um dia vai ser revelada. E ela vai ser revelada segundo aquilo que você pôs força. Se você entregou ouro para o Senhor, o fogo vai provar esse ouro. E quando passar pelo fogo, que o fogo se apagar, vai ficar o ouro. Se você empenhou prata ao Senhor, quando o fogo acender, que queimar essa prata, vai ser prata. Mas olha, ele está dizendo o seguinte, entenda que se foi colocado a força de uma madeira, se foi colocada a força de palha, quando o fogo acender, só vai restar palha. O que nós estamos construindo? O que nós estamos construindo na nossa vida moral? Na nossa conduta moral? Certa vez alguém disse assim, pastor, o senhor fala muito sobre caráter. Deixa eu lhe dizer, é o que o mundo hoje está precisando, é de transformação de caráter. E parece que isso hoje incomoda, porque as pessoas querem ouvir vitórias e bênção, mas não querem ouvir, transforme-se em o seu caráter. Porque o caráter transformado é algo que Deus vai ter liberdade de operar milagres. É através de um caráter transformado que Deus pode agir na vida de outra pessoa. Mas uma pessoa que não tem um caráter transformado tem credibilidade? Como é que Cristo pode ser apresentado? É fracasso, é palha. Entende? Então, é muito complicado, porque Jesus, ele quando foi apresentado pelo apóstolo Paulo, ele não foi apresentado como qualquer coisa. E hoje a gente faz um esforço para apresentar Jesus muitas vezes até como pessoas que estão na feira vendendo banana. Pelo amor de Deus, aceite Jesus, porque senão ele vai ficar triste. E não é por aí. A grande verdade é que nós, pelo amor de Deus, é que venhamos a nos lembrar de Jesus, porque senão nós vamos ficar tristes. Porque senão o prejuízo será nosso, porque ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. E no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Ah, queridos, esse dia vai chegar. Tudo que você faz no reino de Deus, na obra de Deus, você vai receber um presente. Porque Deus, ele é presenteador, ele é galardoador. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o que foi que você deixou de fazer na obra de Deus? O que foi que cansou você? Quem cansou você? Que você deixou de fazer no reino de Deus? Se tem uma coisa que muito desafia hoje a vida cristã, é a essência. Porque as pessoas que a gente conhece, as pessoas que nos conhecem, nesse meio de conhecimento, as desilusões, as decepções vão se instalando. Só que a gente vive numa geração que parece que se decepciona muito fácil. A gente vive numa geração que não tolera mais nada. Que quando a decepção se instala, parece que bota ali um X e tira a pessoa da sua vida. Enfim, não quer mais na sua vida. E pior, quando bota um X que cancela, esquece que pertence à família de Deus. E que o foco maior é
Cristo. E perde-se no meio do caminho. E quando se perde no meio do caminho, a culpa é de A e a culpa é de B. Deixa eu dizer uma coisa para você, a culpa nem é de A e a culpa nem é de B. A culpa é de quem não foi responsável para consolidar o fundamento Jesus na sua vida cristã. E nós precisamos ter essa maturidade. Não podemos circular, não podemos viver uma vida cristã dentro de uma igreja, numa comunidade de fé, vendo pessoas, falando com pessoas, responsabilizando pessoas pelo nosso insucesso, pelo nosso fracasso, responsabilizando pessoas, muitas vezes, até mesmo pelo nosso esfriamento espiritual. Não. É injusto, é desleal, porque foi pregado para você um fundamento, foi falado de um fundamento para você. E esse fundamento que foi falado é Jesus. Mas o que é que você tem construído na sua vida na pessoa de Jesus? E mais na frente, quando ele vai dizer que além de você receber o seu galardão, além de você ser presenteada por Deus, por tudo que você desenvolve no reino de Deus, ele vai dizer, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Se a sua obra, se a minha obra, no dia passar pelo fogo, e se essa obra se queimar, nós, eu, você, quem quer que seja, sofrerá danos. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então tudo passa pelo fogo de Deus. Tudo passa pelo fogo de Deus. Nós precisamos ter uma certeza, uma convicção. Se a minha obra e se a tua obra, ela se queimar, pode sofrer danos. Mas nós temos que ter uma convicção de um fundamento ao qual nos foi pregado logo no começo da nossa vida cristã. É que no Senhor nós temos galardão. Ele é presenteador. No Senhor nós temos presentes espirituais. Eu e você estamos aqui na terra, estamos como passageiros. Construímos, estamos como pessoas que estamos a cada dia construindo na nossa vida, no nosso caráter, na nossa casa, na nossa família, na sociedade, na vida de quem passamos. Mas nós precisamos entender que nós somos passageiros. Nós somos peregrinos. Estamos visitando essa terra. E como pessoas que visitam um lugar, nós precisamos saber entrar e nós precisamos sair. Nós entramos nessa terra como bons peregrinos, mas nós precisamos sair dela como ótimos e excelentes peregrinos. Precisamos sair dela fazendo com que as nossas obras passem pelo fogo. Fazendo com que as nossas obras, no final de tudo, venham a ser ouro, e não madeira, e não palha. Você passa na vida de pessoas e pessoas passam na sua vida. Qual a diferença que você faz na vida das pessoas? Qual a diferença que as pessoas têm feito na sua vida? As pessoas não podem passar na sua vida sem você tirar um extrato do que é positivo ou negativo. De igual modo, quando você passa na vida das pessoas, qual o efeito que você deixa na vida delas? Talvez eu estou aqui falando com pessoas que dizem, pastora, não foi muito positivo. Eu também posso dizer a você, eu tenho mais experiência que não foi tão positiva do que negativa, de que negativa. Mas eu quero dizer uma coisa a você, todas as experiências negativas não foi sobre mim, foi quem lançou sobre mim algum ponto de vista equivocado. Nem sempre o que lançam sobre você é sobre você. É sobre a pessoa. É sobre o interior dela. Então eu quero dizer a você, não deixe que nada, não deixe que ninguém roube a tua essência. Você precisa continuar fazendo diferença na vida das pessoas.
Você precisa continuar sendo uma bênção na vida das pessoas. Certa vez, tem umas semanas, acho que 2, não sei, uma pessoa chegou para mim, pessoa bem experiente, já sofreu muito na vida, tem muito para me ensinar porque é mais velha do que eu. E ela disse assim: Eli, você é uma pessoa muito boa. Eu preciso sentar com você, eu preciso orientar seu marido para proteger você porque você é muito ingênua. Você não sabe o que é pessoas ruins. Você não sabe o que pessoas más é capaz de fazer. E eu olhei para ela, sorri e disse: eu preciso aprender, né? Ela disse: Eu disse: eu vou aprender um dia a continuar com a essência de Jesus. O nosso desafio é continuar com a essência de Jesus. Enquanto Jesus estava pedindo água, estavam dando vinagre, mas ele estava continuando ali na cruz, continuando com a sua essência de Salvador. Quando as pessoas nos dão o vinagre, nós continuamos com a essência de Jesus, ou a gente esquece quem é Jesus e a gente não quer mais. Eu estou falando isso para vocês e essa palavra ela tem endereço certo. E essa palavra talvez não esteja pessoas aqui, mas ela está em casa escutando. Ela está em casa. Talvez presa nas suas amarguras, presa nas traições, presa nas dores, presa naquilo que tudo podia acontecer, menos o momento que está vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que deve prevalecer é a sua obra, que deve ser provada pelo fogo e deve passar pelo crivo de Jesus, sabendo que o seu galardão vem de Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30. Quando ele diz assim: você precisa planejar, construir sua vida em Deus. Você precisa fazer com que a construção da tua vida em Deus, do teu caráter, da tua vida cristã, você precisa refletir que sobre essa construção você está lançando obras e essas obras precisam ser aprovadas pelo fogo. E você precisa também entender que nós precisamos planejar e calcular tudo aquilo que construímos. Às vezes estamos agindo pelo impulso. Às vezes você pode ser, de repente, uma pessoa que tem um perfil de alguém que haja pelo impulso, não aguente pressões, e por isso você tem que dar resultados imediatos. Deixa eu dizer, sempre que você vê alguém querendo resultados imediatos, respostas imediatas, por favor, bota o pé no freio, pare, pense, para que você não dê um sim, quando na verdade o seu coração queria dar um não. Então você precisa calcular essa construção. Porque muitas vezes quando damos um sim, nós prejudicamos a nossa vida, prejudicamos a vida de quem está perto de nós e prejudicamos a quem mesmo damos o sim quando era para dar um não. Então, aqui ele vai dizendo assim: olha, pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quem é o construtor que vai sentar, vai planejar edificar uma torre, levantar um prédio, e não vai sentar para calcular os custos? Não vai sentar para calcular o que vai precisar, quanto vai gastar? Por mais rico que seja, sempre vai ter que sentar para calcular o valor do investimento daquela obra. Muitas vezes não estamos calculando o investimento que estamos fazendo. E quando nós menos esperamos, saímos no prejuízo. E eu falo isso muitas vezes não só no material, mas também no espiritual. Também no espiritual. Eu já comprei guerras que não eram para me comprar, mas era para me sentar e orientar quem estava vivendo a guerra. E eu sentei e disse assim: eu vou jejuar por você 7 dias da semana.
e eu não calculei, eu não refleti sobre os custos dessa minha decisão, onde na verdade eu era para estar sentado e ter orientado. Você vai fazer o que você nunca fez. É você desfrutar de uma intimidade com Deus. É você agora ser o que você quer que o outro seja para você. É você fazer o jejum. É dar o direcionamento. E muitas vezes nós estamos com respostas inadequadas na nossa vida, porque nós assumimos uma obra que não era para assumir. Então nós temos que ter muito cuidado, porque existem obras, existem torres que precisam ser construídas, mas não é por nós, é pelo próprio dono da obra. Sabe aquela coisa quando você chega para alguém e diz assim, olha, você precisa de ajuda nessa área, e a pessoa faz, não, eu não preciso. Aí você faz, pronto, já que você não entende que precisa, eu vou fazer por você. Você está assumindo um custo que não é seu. E talvez você saia num prejuízo espiritual e financeiro e físico, emocional, muito grande. E mais à frente ele vai dizer, para não suceder que tendo lançado o alicerce e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. 30, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele está dizendo assim, se o construtor ele não para, ele não calcula, ele não analisa os custos daquilo que ele vai investir, tempo, vida, enfim, aquilo que você acha que precisa investir. Se ele não analisar, ele só vai ter um resultado. Pessoas passando pela obra, vendo a obra e dizendo assim, não teve dinheiro para terminar. E este homem começou a construir e não conseguiu acabar este prédio. Nós precisamos analisar, refletir naquilo que pegamos para construir. Nós precisamos construir, nós precisamos refletir, nós precisamos calcular, dentro da perspectiva de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida, não na vida dos outros. Nós temos que ter muito cuidado. Às vezes estamos assumindo obras, às vezes estamos assumindo coisas que não é para nós assumirmos. Então, pensa comigo. Nós estamos aqui para construir, para sermos construtor de uma vida cristã. Nós estamos aqui para fazer com que as nossas obras passem pelo fogo. Tudo aquilo que você faz na vida de alguém, tudo aquilo que você planta no reino de Deus, tudo aquilo que você semeia no reino de Deus. Quando eu falo reino de Deus, não é só na igreja. Parede, eu estou falando pessoas. Tudo isso vai passar pelo fogo. Só que hoje a gente está vivendo num mundo tão egoísta. Se eu hoje fosse colocar o nome do mundo que vivemos, eu diria, o meu mundo. Parece que o meu Brasil, pessoas, não vou generalizar, mas muitos, parece que são tão narcisistas. Pensam tão em si. Tudo é voltado para si. Sabe? Mas os poucos que Deus levantou para ser bênção na vida um do outro, que você possa ter a certeza que Deus é galardoador e que as tuas obras passarão pelo fogo e que você será beneficiado pelo próprio Deus por aquilo que você tem semeado na vida das pessoas. Então não deixe que nada roube tua essência, continue. Continue. Aquilo que você de repente disse, pai, eu não vou mais, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou investir. Continue. Deixe a essência de Cristo prevalecer na sua vida. Não deixe que pessoas, coisas ou fatos roube a essência de Jesus. E por fim, você precisa calcular.
Você precisa calcular os teus investimentos. Você precisa calcular os teus investimentos espirituais. Você precisa calcular os teus investimentos emocionais, físicos. Você tem calculado. Certa vez uma ovelha me procurou e disse: pastora, eu me senti tão mal, porque o meu filho estava doente. E eu arrastando o meu filho debaixo de chuva, ou foi debaixo d'água, não sei, eu não lembro o contexto, eu não sou muito boa para lembrar riquezas de detalhes, mas foi por aí. E eu me sinto mal, pastora. Me sinto mal. Isso é calcular. Porque tem coisas que nem Deus quer que você faça. E você faz. Então você precisa calcular os teus investimentos. Porque se você investe a tua saúde, se você coloca em jogo a tua saúde, o Senhor vai dizer assim: foi você quem começou essa obra e você não calculou. Ah, queridos, eu estou falando isso para vocês e eu já investi força, recurso psicológico e físico em obras que eu não calculei o custo. E o final de tudo é que, quando eu fui ver, os prejuízos foram grandes. Prejuízos emocionais, prejuízos físicos, prejuízos financeiros. Eu louvo a Deus porque não me trouxe prejuízo espiritual. Então, que você seja uma construtora, um construtor, que constrói a sua vida pautada na palavra de Deus, com responsabilidade. Não deixe que ninguém roube a tua essência. Não deixe que ninguém paralise você. Mas seja prudente. Se é para dar um sim, você dá um sim. E se é para dar um não, calculando o prejuízo, dê um não. Mas construa e seja aquele que edifica Jesus. Não só na sua casa, na sua vida, mas na vida das pessoas também. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.